Fala homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou te explicar para que serve a Durateston, que é o blend de extras de testosterona. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, sou médico dos homens, médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Inclusive, eu quero te convidar para participar da jornada Máquina de Prazer, um evento 100% online e gratuito para quem está inscrito, e a inscrição é muito fácil de fazer. É só você clicar aqui no link que está fixado no primeiro comentário e você vai ter acesso a todo o processo de inscrição. Na jornada, eu vou te apresentar 3 super aulas. A primeira aula, eu vou explicar quem são os 3 inimigos do homem na hora H, que muitas vezes são problemas silenciosos que podem estar bloqueando a sua performance na cama. Na aula número 2, vou te apresentar os 3 fatores do prazer na hora H, que quando atuando em combinação, podem destravar a máquina de prazer que há dentro de você. E na terceira e última aula, eu vou fazer um tira-dúvidas e vou fazer o lançamento da próxima turma do meu desafio Máquina de Prazer na hora H, que é a minha metodologia para te deixar mais duro por mais tempo e 100% confiante. Então, não perca esta oportunidade, já clique no link e já garanta a sua vaga. E vamos então para o vídeo, mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Como eu ia dizendo, a gente vai falar hoje sobre a Durateston, que são os blends de testosterona. Na verdade, é um blend composto de 4 ésteres, que é o propionato, o fenilpropionato, o isocaproato e o decanoato de testosterona. Vou falar um pouco mais dessas moléculas, mas antes é muito importante você entender para quem está indicado o uso de Durateston. Na verdade, estamos falando de uma apresentação injetável de testosterona para TRT. TRT é terapia de reposição de testosterona, indicado para quem tem deficiência hormonal ou hipogonadismo. É claro que, primeiro, você precisa de um diagnóstico médico, que não é uma coisa tão óbvia. E para esse diagnóstico, você precisa ter sinais e sintomas sugestivos, como baixo desejo sexual, piora da rigidez, uma diminuição da intensidade orgástica, uma má resposta aos medicamentos para ereção, como o Viagra e Tadalafila. Além disso, sintomas físicos, você perdeu o rendimento atlético, não atlético, mas o rendimento na atividade física, diminuindo a força, perdendo massa muscular, acumulando gordura, uma dificuldade de metabolizar os carboidratos, enfim. E também sintomas cognitivos, está muito irritado, perda de concentração, perda de foco, até mesmo com sintomas depressivos. Então, frente a esses sintomas, em que o médico faz uma dosagem hormonal no seu sangue e essa dosagem está consistentemente baixa, eu falo consistentemente porque pode haver oscilações. Se você está muito cansado, está tomando algum medicamento, se recuperando de uma infecção, ela pode cair temporariamente, mas ela tende a recuperar. No momento que ela está persistentemente baixa. E os sintomas, você tem a deficiência hormonal, deficiência de testosterona, estando indicada a reposição. Uma vez que está indicada a reposição, existem várias opções no mercado. Você pode fazer o gel, você pode fazer os injetáveis de curta ação, como Durateston e Deposteron, ou injetáveis de longa ação, como um decanoato, um decilato, e também até os implantes hormonais. Todos eles aparentemente com eficácia similar, vai depender da sua resposta, da sua preferência pessoal e da preferência do seu médico. Muitas pessoas utilizam Durateston para fins de ganho estético e de performance para fisiculturismo. Nesse vídeo eu não costumo recomendar esse tipo de prática porque está associado a complicações mais graves de longo prazo para pessoas que não têm uma indicação médica muito bem estabelecida. Agora, uma vez que você tem um diagnóstico, amigo, saiba, a reposição de testosterona vai mudar a sua vida, vai melhorar a sua performance, vai fazer você sentir outra pessoa e isso é muito importante para a saúde no longo prazo. Já digo, muitas pessoas têm medo do hormônio com as premissas das complicações que eles podem trazer. Mas já adianto que a maior parte das complicações está relacionado ao uso abusivo para pessoas que estão buscando apenas performance. Você fazendo de forma regrada, sob supervisão médica, acompanhando sempre os níveis, evitando complicações, ela não só é segura, como pode melhorar a sua longevidade. Isso já está muito bem demonstrado que pessoas que têm testosterona baixa no longo prazo têm uma maior chance de ter doenças cardíacas, ter diabetes, ter doenças da próstata e uma série de outras doenças que é muito importante a gente manter sempre isso em mente.
E também, antes de começar uma reposição de testosterona, é muito importante você ficar atento para as contraindicações. Quem é que não deve tomar testosterona em hipótese nenhuma? Primeiramente, sobretudo, pessoas que têm câncer de próstata, pessoas que têm algum câncer que seja sensível a hormônios. E isso também, muitas vezes, não é óbvio. Você precisa fazer uma avaliação através de exames, como o PSA, que é um exame de sangue para ver, né, como que está a sua próstata, exame de toque retal, exames de ultrassom, ressonância, o que for preciso. O seu médico, o urologista, tem que fazer uma avaliação antes de você ser um candidato à reposição hormonal. Se você teve alguma doença cardíaca, um infarto, um AVC, também é bom você esperar pelo menos 6 meses após a recuperação desse evento, porque uma vez que você começa a reposição hormonal, pode haver alterações cardiovasculares, alterações, né, da viscosidade sanguínea que podem prejudicar a sua recuperação. E também é muito importante você ter uma reflexão, uma conversa com o seu médico sobre o seu desejo de paternidade. Então, tratamento de reposição hormonal, sobretudo com o uso de Durateston, pode causar uma infertilidade, na maioria das vezes temporária, mas eventualmente permanente. Então é muito importante você estar muito ciente dessas contraindicações, né? Que são pessoas que querem ser pai ou têm essas outras condições que precisam de um aconselhamento um pouco mais diferenciado. E aí, uma vez que você superou essa fase e vai fazer a reposição, é importante você entender o funcionamento da Durateston. Então a presença de um blend de 4 ésteres diferentes, cada um com uma meia-vida diferente, é para você, de certa forma, associar diferentes moléculas para otimizar os resultados. Geralmente os injetáveis de curta ação, os ésteres, eles têm um pico, depois uma queda, uma duração, uma meia-vida e uma queda. Deposteron, por exemplo, que é o cipionato, tem uma meia-vida em torno ali de 7 dias. Então tem um pico, a partir de 7 dias ele cai metade, mais 7 dias ele tende a não estar mais funcionando no seu sangue. Eu já gravei outros vídeos, já falei abertamente que eu tenho uma preferência pelo Deposteron, pelo cipionato, que é uma molécula mais conhecida, molécula única, e você mais consegue ajustar com a maior previsibilidade o pico e a queda. O Durateston, ele vai na contramão, ele bota 4 moléculas, os propionatos que são com pico digamos assim, um pico mais curto, né? Eu ia dizer supra curto, né? Porque propionatos são apenas 3 moléculas de carbono, ele tem uma metabolização muito mais rápida. E o decanoato, que são 10, que é uma meia-vida de mais longa ação. Então você combina moléculas que têm picos mais precoces, outras com picos mais tardios, para você tentar manter uma maior estabilidade, uma duração maior do efeito da testosterona. Então, como a maior parte dos efeitos colaterais das complicações são relacionados ao pico, você fazer uma molécula que tem 4 substâncias, isso vai gerar picos mais imprevisíveis e pode ser mais difícil você titular e ajustar as doses no começo. No entanto, é sabido que essa é uma reposição mais potente, exatamente por esse efeito. Moléculas que têm uma ação de 3 dias e outras moléculas que têm ação de 15 dias. Então, se o Durateston, eu costumo fazer recomendações de 7 a 14 dias, certamente o Durateston, né, se o Deposteron 7 a 14 dias, o Durateston eu diria que de 7 a 21 até 28 dias você precisa ir monitorando. Geralmente eu também gosto de fazer pico e nadir, né? Então muitas pessoas que fazem reposição solicitam um exame de meio entre as injeções para saber qual é o nível médio. Só que para mim me interessa tanto o pico quanto o vale. Então no dia seguinte à aplicação você faz uma dosagem para ver o pico e no dia seguinte à próxima injeção você vê o vale. Quando você vê essa oscilação, você consegue ajustar. Em relação ao pico, se estiver muito alto, muito acima de 1000, a tendência é você baixar a dose, né? A ampola do Durateston é 250 mg por ml. Né? Se por acaso estiver fazendo picos muito altos, dá que você fracione a dose para 0,8 ou 0,6 ml. E se eventualmente o ponto mais baixo na ADI estiver muito baixo, você tem que encurtar as aplicações. Ou se estiver muito alto ainda, você afasta as aplicações. É assim que você faz o ajuste. E esse ajuste é fundamental para você manter o sujeito na faixa terapêutica. Se os valores são de 300 a 1000, então o que a gente quer é que o pico não fique muito mais alto do que 1000, 1200, 1300, 1100 ali existe uma tolerância, e que o ponto mais baixo não fique muito abaixo de 600, que é o terço médio da normalidade. Né? Lembrando que o sujeito geralmente que está fazendo esse tratamento, ele partiu de pontos abaixo de 300.
Então, se você deixar ele cair para 300, você vai ter uma oscilação muito grande de bem-estar e de sintoma. Vai ter dias no começo do ciclo, logo após as injeções, que ele está muito bem, e próximo à injeção seguinte, ele vai estar muito mal. Então, a gente tem que otimizar, e essa é a dificuldade que eu vejo muitas vezes na Durateston. Então, você já entendeu, né, quais são as indicações e a segurança, já entendeu quais são as contraindicações, já falei um pouquinho sobre, né, o funcionamento do medicamento e o modo de uso, inclusive com a posologia. E agora é importante a gente falar sobre os efeitos colaterais. Gente, toda reposição hormonal tem efeitos colaterais. Tem alguns que eu digo que nem são colaterais, são efeitos esperados. Então, se você está fazendo uma reposição de hormônio, o seu organismo vai ter a percepção que tem hormônio demais. Isso vai suprimir o seu eixo natural de produção e vai baixar os hormônios de estimulação do testículo, que é o FSH e o LH. E é isso que vai gerar a sua infertilidade, a diminuição da produção de espermatozoides. E no longo prazo, se você mantiver o uso por muito tempo, também é uma tendência dos testículos irem diminuindo, gerando uma atrofia testicular. Tá? Isso não é nem efeito colateral, isso é um efeito esperado. Se isso te incomodar, deve ser muito conversado com o seu médico, até para fazer doses diferentes, associar a outros medicamentos que possam ajudar a manter o seu volume testicular. Agora, de complicações, de efeitos colaterais mesmo, estou falando do aumento do estradiol, um hiperestrogenismo, que está associado a aumento do tecido mamário, que é a ginecomastia, né? Formação de mamas em homens. Isso também pode trazer queixas sexuais, porque com o hormônio feminino muito alto, pode ter uma diminuição do seu desejo, pode diminuir também um pouco da sensação orgástica, isso pode trazer muitos incômodos. Além disso, pode haver um aumento do hematócrito. Tá? Se você faz picos muito altos de testosterona, isso tende a aumentar a concentração de glóbulos vermelhos e é isso que pode aumentar o seu risco cardiovascular. Então, muito importante você manter esse valor abaixo de 54, muitas vezes ajustando a dose, algumas vezes até fazendo uma doação de sangue para poder manter esses níveis sempre em valores normais. As queixas sexuais também podem advir dessa grande oscilação, não só do estradiol que ficou alto, mas dessa subida que acontece precocemente e dessa queda que acontece ao longo dos dias. Em geral, né, a Durateston, por ter vários ésteres, tende a fazer uma queda um pouco mais leve, mas mesmo assim pode trazer essas oscilações. Isso para não falar de outros efeitos colaterais que não são relacionados à parte sexual e física, talvez desenvolvimento de acne, oleosidade da pele, queda de cabelo, são coisas importantes a ter em mente e ficar de olho no seu acompanhamento. Então, antes de começar o tratamento, importante você fazer exames da sua próstata, como PSA, toque retal, ultrassom. Você precisa fazer exames regulares ao longo do tempo, monitorar os níveis, não só da testosterona, mas também, se você quiser preservar a fertilidade de alguma forma, FSH e LH, que é muito difícil você conseguir isso sem uso de outros medicamentos associados. Eventualmente, considerar congelar sêmen. Se você não está certo se vai querer ter filho no futuro, se a sua família não está ainda bem estabelecida, se você até é solteiro e não decidiu, não pensou a respeito, na dúvida, congele antes de começar o tratamento, que isso vai te dar uma garantia e uma menor dor de cabeça mais lá na frente. E além disso, você precisa fazer monitoramento, exames regulares, né? A cada ajuste de dose, eu diria que a cada um mês e meio, é bom você ver como que estão as suas oscilações, seu nível de estradiol, seu nível de hematócrito. E a partir daí, a cada 6 meses, sempre lembrando de ver PSA, ver saúde como um todo, perfis metabólicos e por aí vai. Então era isso, meus amigos. Então, lembrando, TRT é um tratamento muito importante que vai ajudar muitos homens a melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde de maneira geral, mas cuidado com os abusos, cuidado com a automedicação e com o uso desregrado e exagerado que pode trazer consequências sérias para a sua saúde. Gostou desse vídeo? Então, se não fez ainda, deixe seu like agora mesmo. Se inscreve no canal, ativando as notificações. Inclusive, se você está começando a fazer terapia agora, né, terapia de reposição hormonal, cheque lá o vídeo. Eu já deixei aqui um vídeo ensinando como é que você faz uma autoaplicação de Deposteron e Durateston. Muitas vezes você mora em cidades do interior ou que não tem acesso à farmácia de aplicação e você não pode ficar dependente de outras pessoas aplicarem em você. O sucesso da terapia depende da sua regularidade, então você que está inseguro, está começando agora, vai lá, confere como é que eu dou todas as dicas para você fazer essa aplicação e vai ser muito importante para quem está começando, né? Então, deixe seu comentário se ficou alguma dúvida que eu vou te responder e até o próximo vídeo.